Salve, salve, Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Mateus e é sempre um prazer estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. Depois de tanto tempo, inclusive, né, estamos sumidos, faz um tempinho aí que a gente não dá as caras, provavelmente mais de alguns meses, mas a gente nem precisa se explicar muito, né? A temporada de 2022 do Denver Broncos foi um completo fiasco e, bom, a empolgação que a gente tinha para fazer os vídeos, ela foi se desgastando e, enfim, o time demitiu, né, trazendo notícias do ano passado. Olha que fase que chegou o Broncos Brasil. O time demitiu o Nathaniel Hackett, faltando 2 semanas para acabar a temporada, e era a coisa certa a se fazer, não tinha mais nenhum tipo de clima, né, depois da empolgação enorme que a torcida teve, né, a expectativa que se criou ao redor desse time, o time implodiu e terminou como lanterninha da divisão. Era uma divisão difícil, mas a gente não imaginava que o resultado fosse tão tenebroso quanto foi. Mas a gente começa mais uma vez a off-season com uma empolgação, né? A gente que imaginava que seria um ano complicado para os Broncos, pode ser que seja, né, o ano de 2023, mas nessa tarde de 31 de janeiro de 2023, o Denver Broncos acaba de assinar aí quase que um termo de responsabilidade de um all-in, né? Vamos para um all-in porque acabamos de trocar pelo Sean Payton, ex-treinador do New Orleans Saints, né? Campeão do Super Bowl em 2011 lá com o Drew Brees, contra o Peyton Manning, inclusive, na época que ele jogava no Indianapolis Colts. Para quem não sabe, o Sean Payton, né, ele está trabalhando como comentarista na Fox, e nesse ano de 2022, no ano passado no caso, ele tinha se aposentado da NFL e ele não treinou, obviamente, né, os Saints acabaram colocando o coordenador defensivo deles como head coach, o Dennis Allen, e o Sean Payton ainda tinha, né, 2 anos de contrato com o New Orleans Saints. O que significa isso? Significa que os direitos sobre o Sean Payton ainda estão atrelados ao New Orleans Saints. Então, qualquer time que quisesse contar com o Sean Payton para ser o seu head coach na temporada de 2023, ou até 2024, se fosse o caso, teria que trocar por ele. E o New Orleans Saints colocou o preço ali de, no mínimo, uma escolha de primeira rodada. E eles se basearam num histórico que já tinha acontecido, né? Lá no começo dos anos 2000, na época, Oakland Raiders trocou o técnico deles, né, o John Gruden, para o Tampa Bay Buccaneers por uma escolha de primeira rodada. E acabou dando certo para o Tampa Bay. O Tampa Bay foi campeão do Super Bowl e tal. Mas, assim, era uma situação diferente porque naquela época, tentando resumir, naquela época os contratos dos jogadores de primeira rodada era feito muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, um jogador de primeira rodada, ele vale muito mais do que valia naquela época, principalmente por conta da opção de 5º ano de contrato. Não só pelo fato de ser um salário relativamente menor, se a gente for comparar com jogadores de elite na posição, mas as escolhas de primeira rodada, elas têm valido muito mais do que valiam naquela época. De qualquer forma, é uma escolha de final de primeira rodada. Por quê? Agora a gente vai lembrar, rebobinar um pouquinho a fita. Nossa, fita, que termo dos anos 90, né? Para quando a gente trocou o Bradley Chubb na deadline do ano passado. A gente trocou o Bradley Chubb para o Miami Dolphins, que só tinha uma escolha de primeira rodada, que era a primeira rodada do San Francisco 49ers, por conta da troca que eles tinham feito no draft de 2021. Então, uma linha do tempo completamente louca. O que vocês precisam saber é que a nossa escolha de primeira rodada desse ano, de 2023, é a 29ª, que é referente ao recorde do San Francisco 49ers. Como o San Francisco 49ers chegou até a final de conferência, a nossa escolha de primeira rodada seria uma das últimas 4. Tá? Então acabou sendo aí a 29ª escolha. E como que isso impacta o time daqui pra frente? Bom, como eu disse no começo do vídeo, a gente meio que assinou um termo para um all-in. Né? Qualquer coisa daqui pra frente, né? Se a gente for parar para contar, né, a gente trocou 3 escolhas de primeira rodada por 2 caras. Um foi o Russell Wilson, que não foi muito bem no primeiro ano, a gente sabe. Até terminou bem o ano, né? Esqueci de comentar que ele fez dois bons jogos, né, no final do ano. Um contra os Chiefs e outro contra os Chargers.
Foram os 2 melhores jogos dele na temporada, inclusive. Inclusive, meio que calhou de ser os jogos que o Nathaniel Hackett não estava mais no time, né? Mas coincidência à parte. E agora a gente troca pelo Sean Payton. Então é muito capital de draft investido, tá? Não só isso, é muito dinheiro do salary cap investido no Russell Wilson. Lembrando que ele assinou um contrato de 250 milhões de dólares antes de começar a temporada passada. E agora o Sean Payton com certeza vai ser o técnico mais bem pago da liga e, portanto, da história da NFL. Então vai ser muito dinheiro alocado em 2 pessoas. Eu sei que o salário dos técnicos não entra no salary cap. Tá? Então, pelo fato da gente ter os donos mais ricos da liga, né, dinheiro não é o problema, isso não vai impactar em nada. Mas ainda assim coloca uma pressão. Quando você coloca um cara como o Sean Payton como seu técnico, você já coloca uma certa pressão. Quando você busca ele, quando você troca por ele. Quando você torna ele o técnico mais bem pago da liga, sendo que ele já ficou 1 ano, nem que é só 1 ano, mas ficou 1 ano afastado da liga, isso tudo vai criando uma situação de expectativa em cima desse time, tá? E pressão. Então, assim, o Denver Broncos ele entra nessa temporada de 2023 muito pressionado. Pressionado por quê? É um time que, ao longo dos anos, vinha sendo muito comentado como é o time que falta só um quarterback para chegar lá. A gente foi e conseguiu esse quarterback que outrora tinha ido muito bem na liga. E aí não foi bem com a gente. E aí colocaram tudo na responsabilidade nas costas do técnico, que eu acho até válido. Acho interessante, não. Acho que é válido você fazer esse tipo de comentário, de atrelar ao Nathaniel Hackett tudo de negativo da temporada passada. Eu entendo o lado torcedor nessas horas. Então agora você tem uma defesa muito boa, né? Você tem um quarterback que em um certo momento da liga, em um certo momento da história da liga, já foi top 5, de repente top 3 da liga. E agora você tem um técnico que é dito por muitos como uma das principais mentes ofensivas da história. Ele comandou ótimos ataques com o Drew Brees lá em New Orleans e é um cara muito gabaritado, né? O que eu fiquei feliz com essa contratação? Eu fiquei feliz pelo fato de ser um cara que tem muita experiência. É muita experiência. São aí mais de 10, 15 anos de NFL como head coach, né? Então, assim, ele se diferencia muito, por exemplo, do Nathaniel Hackett, que tinha ali o potencial de ser um cara, né, um guru ofensivo, um cara que comandaria um ataque muito bom, mas que tinha zero experiência como head coach. Com o Sean Payton não tem isso, né? E aparentemente isso foi o ponto de partida da nova gestão, né? Dos novos donos dos Broncos, né? Eu tô gravando esse vídeo, assim, 10 minutos depois que saiu a notícia, né? Que saíram os termos da notícia. Então ainda não sei direito se o nosso coordenador defensivo, o Ejiro Evero, ele vai se manter. Eu espero que sim. É um cara que tem muito potencial e comandou muito bem a defesa no ano passado. Ainda não sabemos quem vai ser o coordenador ofensivo, se o Sean Payton vai ser o cara que vai chamar jogadas, se ele vai ser só um cara mais tipo um técnico estilo CEO, né? Um cara de operações só. A gente não sabe ainda como é que vai ser. A gente vai trazer, obviamente, informações para vocês. Tô gravando esse vídeo meio que de reação, né, a essa notícia bombástica, a gente pode dizer que sim, né? 2 anos seguidos, os Broncos trazendo muito entretenimento para off-season, né? No ano passado trocando pelo Russell Wilson e agora trocando pelo Sean Payton. Era o meu candidato favorito? Não era o meu candidato favorito. Para quem me segue lá no Twitter, inclusive se você ainda não segue a gente, vou colocar aqui embaixo na descrição o Twitter da página. Quem também não quem me acompanha lá no nosso grupo do WhatsApp, e você está convidado também a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, também vai estar aqui o link na descrição. Para quem me conhece e me acompanha lá nas redes sociais, sabe que o meu favorito era o Jim Harbaugh, o técnico de Michigan. E ele viria com um certo ônus, porque a gente não teria que trocar uma escolha de primeira rodada. Mas eu ainda estou maturando um pouco essa ideia, né? Ainda estou processando melhor. E eu refleti um pouco nas últimas semanas sobre o valor dessa escolha de primeira rodada. E assim, jogadores que saem ali no final da primeira rodada, jogadores que, principalmente de linha ofensiva, que provavelmente seria a nossa escolha, não tem uma porcentagem enorme de acerto. Então, assim, é um pouco mais difícil de você acertar nesse final de primeira rodada do draft.
mas ainda assim é um preço caro a se pagar, né? Então o Jim Harbaugh ele seria contratado e a gente não teria que se dispor de trocar a nossa escolha de primeira rodada, né? E é um cara muito vencedor, é um cara que na história da liga tem um recorde muito bom, né? E brincadeiras à parte, assim, se ele chegou ao Super Bowl com Colin Kaepernick, ele acha que conseguiria comandar um ataque bem com o Russell Wilson, mesmo com o Russell Wilson abaixo do que a gente via como é que a gente via ele lá em Seattle. Mas, de certa forma, acho que eu posso dizer que eu estou feliz, satisfeito com a escolha. Eu acho que a gente foi agressivo na hora de escolher o nosso técnico, a gente não ficou com a rebarba, né, que era uma coisa que eu tinha um pouco de receio, já que demorou tanto para poder sair essa decisão. E obviamente a gente vai se empolgar daqui até o começo da temporada, né? Vão ser aí 8 longos meses, né, de espera para a temporada. Mas setembro sempre chega e a gente vai estar aqui cobrindo as principais notícias do Denver Broncos aqui no canal. Dois recados antes da gente se despedir. Daqui a 2 semanas, né, basicamente 2 semanas, vai ter o Super Bowl, né? E eu, junto com o João Paulo, amigo que já apareceu aqui no canal, a gente vai estar lá na NFL em Brasa, né, que vai ser o primeiro evento da história da NFL aqui no Brasil, oficial, né? E estaremos lá acompanhando, a gente vai trazer uma cobertura legal, a gente vai conversar com todas as pessoas que cobrem NFL aqui no Brasil. Então esperem muito conteúdo, né, daqui a 2 semanas, né, no final de semana do dia 11, se não me engano, né, 11, 12 e 13, o final de semana do Super Bowl. E o segundo é para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu não pedi no começo, então eu vou pedir agora, né, para vocês aproveitarem esse final de vídeo, essa empolgação, para se inscreverem no canal. A gente está aí quase batendo, né, uma meta que a gente queria ter batido no ano passado, mas a gente não conseguiu bater, né, que é de 600 inscritos. Então, mete o dedo aí no like e no se inscrever, tá? Para acompanhar aqui o melhor canal do Denver Broncos no Brasil. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Go Broncos, let's ride e até a próxima. Valeu!